Sejam muito bem-vindos ao Food Talk, um podcast para quem quer ir além na área de alimentos. Eu sou Lorena Coimbra, diretora executiva da Foodtech Consultoria e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E eu sou a Ana Alves, sejam muito bem-vindos. Sou Head de Nutrição na Chocolife, nutricionista com especialização em nutrição vegetariana e vegana e também Natural Chef. E hoje estamos aqui de uma forma muito especial, abrindo nosso segundo episódio do Food Talks com a Ellen Monielli para o nosso episódio Comida, Política e Futuro, onde nós falaremos um pouco sobre os nossos sistemas alimentares hoje para tê-los amanhã. Então fique conosco e se ligue no top. Ellen, muito obrigada. Ellen não, né? No Instagram ela é conhecida como Ecofada. E é um super prazer ter você aqui. Você veio de longe e eu fico muito feliz de conseguir atrair para minha rede pessoas como você. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Como a Lorena disse, eu vim de longe, do Nordeste. E eu estou muito feliz por estar aqui. E a gente vamos conversar coisas muito importantes hoje sobre os nossos sistemas alimentares e sobre o que está por vir, né, dentro desse sistema todo. Isso aí. Maravilhosa. A gente brincou aqui, ó, falando que ela é uma pequena, grande mulher, porque essa Ecofada, gente, é sucesso. Ela domina demais esse assunto e é por isso que nós convidamos. E Ellen, nós já conhecemos um pouquinho, mas conta para os nossos Food Talkers quem é a Ellen Monielli e como que você realmente começou aí a engajar tanto no assunto política, comida e futuro. Então, meu nome é Ellen, né? Eu sou mestranda em Gestão Pública e Cooperação Internacional na Universidade Federal da Paraíba. Eu sou formada em Relações Internacionais na Universidade Potiguar, lá em Natal. E aí eu comecei a me envolver com a alimentação, assim, quando eu virei vegetariana já, em 2015 para essa época, acho que essa época. Então eu comecei a pensar sobre alimentação, o que estava no meu prato, as coisas que eu comia, qual é o caminho que minha comida percorre até chegar ali no meu prato. Então eu iniciei nessa jornada de falar sobre alimentação. E hoje eu falo que iniciar nessa jornada fez com que eu estivesse aqui, sabe? Porque se eu não tivesse se eu não tivesse aprendido sobre alimentação, se eu não tivesse me desafiado a mudar meus hábitos e mudar a forma como eu conheço os sistemas alimentares, acho que eu não estaria aqui hoje. Então, acho que essa basicamente é a minha caminhada. Legal. Sensacional. E você falou sobre sistemas alimentares, né? A FAO ela já mostra, a gente já está vivendo no Brasil um problema de insegurança alimentar, mas a FAO mostra que mundialmente, se a gente não cuidar da nossa biodiversidade, a gente vai entrar num caminho pior nesse lugar de segurança alimentar. Qual é a sua percepção em relação a isso? E o que você acha que a gente pode fazer para não chegar lá? É muito doido porque quando a gente fala sobre sistemas alimentares, isso envolve complexidade. Então a gente está falando sobre desde o nível de produção, até distribuição, até materiais, quais insumos vão ser usados, pesticidas, agrotóxicos. Então, mudar um sistema é muito complexo, porque o sistema alimentar está dentro do sistema que a gente vive, o sistema econômico que a gente vive. Então, o sistema econômico, querendo ou não, impacta a forma como os alimentos são produzidos. Sim. E aí saiu um relatório do IPCC, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, na segunda-feira. E aí eu não sei muito bem o que eles falaram nesse relatório sobre agricultura e sistemas alimentares, mas o anterior a esse já mostrava que a gente está, assim, chegando no ponto limite, onde a gente não pode retornar mais, principalmente sobre a produção de alimentos. Então a gente está vendo secas, inundações que estão afetando a produção de alimento. A gente está vendo que as abelhas estão sofrendo muito em relação a isso, elas são grandes polinizadores e a gente precisa das abelhas para produzir como parte da produção dos nossos alimentos. Então a gente está chegando dentro de um ponto que é reversível, sabe? Então, dentro dos sistemas alimentares que faz parte dentro desse sistema econômico, como a gente consegue
adaptar, né? Uhum. Tipo, a essas situações extremas que o clima e mudança está trazendo. Perfeito. E Ellen, analisando todo esse cenário atual da insegurança alimentar, crises humanitárias, guerras, você acha que os Objetivos de Desenvolvimento da Sustentabilidade da ONU poderia ajudar a repensar nesses sistemas alimentares? Eu acho que sim, os objetivos eles fizeram a gente pensar sobre algumas pautas muito necessárias, principalmente com a questão de fome zero, que é um dos objetivos, sobre questões de gênero, saber que as mulheres que estão no campo elas são uma das mais afetadas das mudanças climáticas e afetadas das muitas coisas, que perdas e danos que estão ali dentro da agricultura, mas eu acho que os objetivos de desenvolvimento, eles não trazem, eles são metas, né, mas eles não trazem isso de repensar a forma como a gente está desenvolvendo. Que eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente precisa repensar, a forma como o desenvolvimento está se dando. O que é desenvolvimento? Será que desenvolvimento é a mesma coisa, sei lá, para uma grande indústria, uma grande empresa, e aquele desenvolvimento é aquilo para uma comunidade tradicional quilombola? Claro que não vai ser, sabe? A gente precisa muito aprender com essas comunidades tradicionais, com essas pessoas que já pensam o desenvolvimento de outra forma completamente diferente, que já tem sistemas organizados muito mais sustentáveis que esse sistema vigente, sabe? Então, os objetivos das ODS, elas são metas muito, assim, muito boas, mas ainda eu acho que falta muito a alcançar dentro disso. Como a gente vai conseguir monitorar que essas metas elas estão sendo colocadas em práticas? A gente não tem só... A gente tem um sistema internacional, a gente tem um sistema nacional, a gente tem municípios, estados e tudo isso, sabe? Então, cada um desses atores tem uma forma de colocar metas em práticas. Então, qual o sistema de avaliação e monitoramento que a gente está conseguindo usando para monitorar que essas metas, elas, principalmente sistemas alimentares, sejam efetivas, estão sendo direcionadas? Então, assim, são metas muito boas, mas ainda falta muito direcionamento, sabe? Eu acho que é uma coisa que está ali para... Foi importante ter, né? Falta um pós, né? Justamente, foi importante ter, foi muito importante, assim, delimitar. O Acordo de Paris também veio para isso, foi importante delimitar, foi um avanço depois dos Objetivos do Milênio, mas ainda tem muitas questões, sabe? Como eu disse, a gente está vivendo um sistema que é cada vez mais complexo. E então não vão ser metas simples, 17 metas, que vão resolver. Tem muita coisa por trás, muito trabalho por trás. Esses dias eu estava na Associação Brasileira de Municípios e, assim, gente, o Brasil tem muitos municípios, assim, mais de 5 mil municípios. E uma equipe, tipo, de 6, 7 pessoas para lidar com todas as coisas que estavam ali dentro do trabalho deles, com esses municípios. E aí, sabe? Então, algumas áreas a gente dá muita atenção, outras áreas que a gente precisa de mais atenção a gente não dá. E por aí vai seguindo. Você comentou sobre comunidades quilombolas. Você já teve um trabalho com povos originários, certo? Eu na COP26 e na COP27, eu fui lá como pesquisadora e meu estudo do mestrado é a participação de mulheres indígenas nessas conferências. Então, como elas conseguem incidir dentro dessas conferências, como elas levam os problemas que estão acontecendo nas suas comunidades e no país delas, que eu estou estudando especificamente Brasil, né? Como elas levam esses problemas que estão acontecendo no Brasil para demandar isso no cenário internacional. Então, eu fiz esse trabalho com essas mulheres indígenas e, assim, entrevistei elas e, assim, foi muito legal. E tá dentro do espaço da COP. Isso que eu ia falar, como é essa experiência de ter o contato? Porque, assim, a gente está numa bolha, sabe? A gente não tem ideia do que se passa com essas mulheres, com esse povo. Então, conta um pouquinho pra gente da tua experiência, porque eu acho importante, porque as pessoas também que estão nos ouvindo, nos assistindo, provavelmente também estão dentro das suas bolhas. Então, não tem a percepção de como é a vivência dessas pessoas. Então, a gente tem, assim, diversas etnias de povos indígenas aqui no Brasil,
Só falando do Brasil, né? Quando se fala de América Latina e Caribe, muitos maiores, América do Norte também, com povos indígenas. As pessoas acham que não existe indígena no Canadá, mas existe sim, gente. E aí, meu trabalho especificamente foi as mulheres brasileiras. Mas eu também entrevistei algumas mulheres da América Latina, tipo Panamá, Colômbia, mulheres indígenas da América Latina, lá na COP. Eu fui para a COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia. E aí, nessa COP26, primeiro, pouco em relação aos sistemas alimentares. Pouco se falava sobre sistemas alimentares. Sério? Eu fiquei chocada. Só acho que dois pavilhões, porque a COP é dividida em pavilhões, e 2 pavilhões específicos sobre assunto comida. Um era sobre mais veganismo e animais de agricultura, né? Animais que são explorados para consumo. E outro era sobre... Eu não lembro mais, que foi em 2021. Isso, né? 2021. E já na COP27 eles lançaram um pavilhão de sistemas alimentares. Mas esse pavilhão, ele foi, para mim, uma das maiores decepções. Claro que tinha muitos painéis que estavam falando principalmente sobre África, porque a COP27 ela já foi em território africano, foi em Sharm el-Sheikh, no Egito. Uhum. Então tinha painéis falando sobre África e tudo mais, mas eu vi ali um ponto de levar coisas para a África, como se a África não tivesse todos os instrumentos e ferramentas para lidar com sistemas alimentares sustentáveis, sendo que quem trouxe sistemas alimentares insustentáveis foram os colonizadores, sabe? Então, achei uma coisa muito colonial, digamos assim. E aí, dentro desse ponto de sistemas alimentares, é isso. Teve um avanço, mas não era o avanço que eu, pelo menos, via e queria. Assim, na COP27 também tinha pavilhões que estavam falando sobre carne de laboratório, carne vegetal de laboratório, sabe? Muitos estudos assim, e não estavam falando sobre a base, gente. Tipo, povos originários que têm sistemas alimentares sustentáveis já desde a sua base, sabe? Não tinha falando muito sobre sistemas agroflorestais. Enfim, tinha muito poucos assuntos sobre isso. Eu acho que uma palestra que eu vi, que foi da professora Aline, que ela é da USP, e ela tem um projeto chamado Projeto Sustentare. Projeto Sustentare, que eles trabalham com pesquisa alimentar, justamente estudando a complexidade do sistema alimentar. Ela apresentou um projeto incrível sobre isso, e um estudo incrível sobre isso lá na COP27. Então, acho que primeiro ponto, dentro de sistemas alimentares, eu acho que isso foi a mudança da COP26 para a COP27. E aí, quando se fala de mulheres indígenas, que foi meu estudo, assim, ter a vivência na COP, nas COPs em si, foi muito louco, porque a COP é a maior conferência sobre mudanças do clima do mundo. Então, assim, 40 mil, 50, 60 mil pessoas ali durante 2 semanas. Mas a gente não tem, assim, pelo menos algumas pessoas que dependem da sua credencial, que eu estava com credencial de observadora. Então, não podia entrar em lugares que aconteciam tomadas de decisão. Então, a COP também tem muito essa coisa separatista, sabe? Você não consegue acessar certos lugares. E isso daí é muito ruim, porque a gente via, principalmente povos indígenas que estão ali mantendo nossa floresta em pé, nossa biodiversidade viva, deviam ter acesso a certos lugares. E aí eu entrevistei essas mulheres ali dentro dos espaços oficiais, e aí eu troquei várias informações com elas, e deu para perceber os desafios que elas estarem ali, sabe? Desde desafios logísticos até financeiros, até do clima mesmo, do lugar e tudo mais. E elas relataram muitas coisas assim. Da COP26 para a COP27, eu acho que o que mais mudou na análise da minha dissertação foi a questão política, porque a gente estava com o Bolsonaro no poder na COP26 e 27 tinha sido após eleições, então estava uma coisa muito frenética e os povos indígenas eles ganharam uma visibilidade muito maior, que eu acho que já tinha na COP26, mas foi principalmente mulheres indígenas, muito maior, sabe? Lula falou que a gente está de volta nessas questões relacionadas ao clima, na discussão e nas ações, então já era um cenário diferente. Eu acho que o que mudou
foi mais esses cenários, mais mas favorável, né? sim, mas é isso, né? Eu acho que a luta ainda continua para os povos indígenas e ainda existem muitas coisas a alcançar, para eles alcançarem, povos indígenas e comunidades tradicionais também. Mas a mulher indígena brasileira, elas sempre estavam em evidência dentro desse cenário. Legal. E eu acho que fica também aqui uma dica, né, para quem nos escuta, que é olhar para dentro, né, do nosso país. Quando a gente fala sobre comida do futuro, é natural a gente pensar em carne de laboratório, proteínas de inseto, fazendas verticais, mas ok, o que nos trouxe até aqui, né? Como é que os nossos avós, os nossos bisavós conseguiram construir o país que a gente tem hoje? Então, alguma coisa funcionou e funcionou bem. Então, eu acho que vale a gente repensar que, para a gente ver futuro, a gente precisa também dar uma olhadinha para o passado, né? É o que eu falo, inovar não é fazer somente o novo, é fazer diferente do que você está fazendo hoje. Então, eu acho que sua fala foi muito assertiva para a gente olhar para dentro. A gente tem tanta coisa maravilhosa no nosso bioma e nos nossos povos que a gente desconhece, que eu acho que pode ser um grande diferencial para o Brasil, de repente, sair como ponta nessa questão de comida do futuro, sabe? Resgatar um pouco mais, né, dos nossos antepassados, com certeza. E eu estava agora em Brasília na CSA, que é a comunidade, visitei uma das CSAs, que é Comunidades que Sustentam a Agricultura. E aí eu conheci a Fabiana, que ela é muito famosa assim, nesse meio de sistemas agroflorestais. Eu visitei a CSA dela e foi um dos pontos que ela falou. A gente não precisa criar novas coisas. Aqui, olha como esse sistema, ele já tá fazendo coisas com que a terra tá dando, sabe? Tipo, aqui, isso daqui tá caindo aqui, que tá vedando aqui e faz a terra produzir tal coisa e tudo mais, e sabe? Ela não usou nada novo, ela usou tudo que já tava ali na terra, sabe? Uhum. E aí eu fiquei, caramba! É isso, sabe? Que a gente tenta falar as pessoas, é tão simples. Exato. E Ellen, nós sabemos que a preservação da nossa biodiversidade, a economia local, a luta pelas mudanças climáticas tem uma relação direta, né, em questão do mapa da fome, além das relações públicas. Mas a gente acaba comentando muito isso dentro das nossas bolhas, né, como a Lorena falou. Para você, o que mais, assim, qual o maior desafio que você enxerga para poder pulverizar de fato esse assunto entre todas as pessoas? Então, é uma coisa que vai passar por diferentes atores. E eu acho que isso daqui que vocês já estão fazendo é uma forma de levar conhecimento para pessoas que não têm conhecimento sobre assuntos alimentares, que nem pensam sobre isso. Porque é muito doido, porque as pessoas, elas nem pensam sobre isso. E elas se alimentam 3, 4, às vezes nem se alimentam, né? Aquelas que não se alimentam, às vezes elas que mais pensam sobre a comida. E a relação delas com a comida, pelo fato de não terem o que comerem. E aí, isso daqui que vocês já estão fazendo é uma ação muito importante, sabe? Para disseminar esses assuntos. E eu acho que falta muita... Principalmente falando eu como juventude, falta muita juventude engajada nisso. Gosto disso. Não tem. Gente, não tem. Quando eu vejo dentro da bolha da internet, quem são as pessoas jovens que estão botando sistemas alimentares dentro do centro do debate, principalmente falando sobre mudanças do clima? São poucas. Eu conheço, tipo, pouquíssimas. Eu conheço você e a Maria. Não. Quem é a sua amiga que você faz crossfit? Amanda, você e a Amanda. Só. A Amanda, ela puxa um pouco para racismo ambiental. Isso. E aí é isso, né? Acaba que também ela não tem como debate alimentação em si, sim, sabe? Mas traz essa parte do ambiental. Ela acaba trazendo do ambiental. E quando a gente vai falar sobre mudanças climáticas, quando a gente vai falar sobre popularizar esses conhecimentos que são muito técnicos, ir para a COP é uma coisa muito técnica. Ir para esses espaços de tomada de decisões são coisas muito técnicas. Você vai ouvir 20 siglas e 30 segundos e você vai falar: o que
você está falando. O que é isso? E aí, como ler também esses relatórios que falam sobre alimentação e agricultura, são técnicos. E aí, eu, pelo menos, no meu Instagram, tento trazer isso, sabe? Falar sobre alimentação, falar sobre pessoas que mudaram sistemas alimentares um pouquinho, de alguma forma, dentro do meu Instagram de forma mais popular e menos técnica, e tentar alcançar esse público. Mas a gente precisa de muito de políticas públicas, investimento em educação, sabe? E não só educação alimentar, mas uma educação em segurança alimentar, para que as crianças já saibam desses termos: segurança alimentar, autonomia alimentar, insegurança alimentar, fome severa, fome moderada, essas questões, sabe? Que a gente às vezes nem sabe diferenciar pessoas normais. Se eu perguntar, moço, aqui na rua, moço, o que é insegurança alimentar severa? Talvez a pessoa nem saiba, sabe? Então, eu acho que nesse nível educacional é uma forma da gente começar a popularizar esses assuntos. A internet também está aí. Querendo ou não, a internet está sendo uma ferramenta para a gente alcançar mais pessoas, porque se não fosse a internet eu também não estaria aqui falando. Uhum. E é isso: políticas públicas, educação, educomunicação, internet. E eu acho que são meios da gente começar a caminhar assim, para tornar o assunto da alimentação mais popular. Perfeito. E como você acha que a gente vai se alimentar no futuro? Ai, meu Deus. Então, eu não sei o que esperar do futuro. Eu olho o futuro com muita incerteza, sabe? Assim, pelo menos eu tento manter minha alimentação mais simples possível, mas eu fico pensando, será que vai ter comida para todo mundo? Uhum. Será que, tipo, as mudanças do clima vão chegar num nível que a gente vai ter esgotado todos os nossos recursos, enfim. E aí às vezes eu enxergo coisas boas, esperança e tudo mais, a gente vai ter uma revolução agrária e tudo vai ser lindo e não sei o que, mas eu fico, meu Deus, o que a gente tá fazendo? O mundo vai ser destruído. Será Bate que o desespero, nossa. E aí realmente o que eu vejo pro futuro, nesse momento, é muito incerto, sabe, de como vai ser a alimentação, mas ao mesmo tempo que eu tô muito preocupada por surgirem alguns assuntos e algumas, sei lá, coisas loucas, tipo carne de laboratório, isso ser só o futuro, só visando nisso, sabe? Ou algum produto no mercado que vai salvar, que vai revolucionar as coisas. Eu fico também, assim, esperançosa por ter programas que estarem voltando, tipo o PA voltou. Sim, Ontem o Conceia tá aí. E aí tem essa participação popular, sabe, mais forte. Então, é isso, eu tô meio equilibrando, né? Ellen, a gente infelizmente já está caminhando para o final. É um assunto que é muito sensível, mas é necessário a gente falar. E a gente está vindo muito nesse podcast para sair da zona de conforto, tirar as pessoas da zona de conforto. Eu acho que um pouquinho que você trouxe, a gente já está incitando nas pessoas a necessidade delas buscarem estar mais próximas das questões políticas e econômicas, porque isso também afeta demais as nossas vidas e a forma como a gente come, sabe? Te agradeço muito por você ter estado aqui. Você tá com a carinha, ai gente, ela é muito fofa. E quando a gente chega no final, a gente faz o de frente com as virginianas, que a gente chama. Que a gente faz uma brincadeira, um jogo. Que a gente fala algumas palavras para você e você tem que falar o que vem na sua mente imediatamente. Ou uma palavra ou uma frase. Certo. Tá bom? Vamos começar? Vamos. Eu amo joguinhos. Clima. Mudança. Sistema. Complexidade. Futuro. Coisas boas e coisas ruins. E comida. Afetividade e abundância. Ai, maravilha.
Maravilhosa. Ai, muito obrigada, gente, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, passando um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi nesses anos e do que eu tô estudando, pesquisando e do que eu tô tentando popularizar, não só para as pessoas que estão ao redor, mas as pessoas que eu atingo na internet e, eventualmente, assim, o mundo, sabe? Eu quero, ao conseguir levar essa pauta de sistemas alimentares, falar sobre segurança alimentar, para assim, outros patamares, e quero que muita gente fale sobre isso e a importância desses sistemas na nossa vida, a importância de se alimentar e não só isso, a importância de falar de quem não está se alimentando também, quem tem um acesso ou não acesso à alimentação. Eu vou te falar uma coisa que eu quero que você guarde. Se eu tivesse a potência, a capacidade e a coragem que você tem aos 24 anos, eu acho que eu já teria feito muita coisa. Então, acredite, tenha sua rede de apoio e siga seguindo o seu instinto. E você vai muito longe. Ai, obrigada. Essa vai me gerar, amigo. Eu falei que ela era uma pequena grande mulher, gente, 24 anos. E olha a potência dessa Exato. mulher. Ai, gente, Eu obrigada. tô Essa feliz. preta linda. Ellen, a gente te agradece imensamente, de coração, por você estar aqui conosco. E queremos agradecer a todos vocês, nossos Food Talkers. E se você quiser deixar algum recado para eles, fique à vontade, esse momento é seu. Ai, eu quero dizer que é muito... Às vezes a vida ela nos desafia, né? A sair dessa zona de conforto e começar a pensar sobre coisas que a gente não pensava antes. Eu acho que é muito importante, porque se você não começar a pensar e eventualmente, consequentemente, mudar o seu estilo de vida, a forma como você come, enfim, eu acho que você vai se limitar muito, não vai conseguir ver as coisas do jeito que são e enfrentar aquilo, porque ver as coisas do jeito que são dá medo, dá um desespero e a gente às vezes se sente impotente, faz parte da caminhada, da jornada. E quando se fala em sistemas alimentares, quando se fala sobre alimentação, é muito isso. Então, gente, vamos nos despedindo por aqui. Esse é o nosso Food Talks, com o segundo episódio, Comida, Política e Futuro. Fiquem ligadinhos aí, porque tem muito mais para vocês. E queremos agradecer a Ellen, nossa querida ecofada. E se liguem nos próximos. Continue nos seguindo no YouTube, no Deezer, no Spotify e também nas redes da Foodtech para consumir cada vez mais conteúdo sobre o Food Talks. Continue conosco, um abraço e Food Talks!